Há momentos na vida em que a sensação de perda de direção, confusão e vazio interno nos envolve como um nevoeiro denso. É nesses períodos que muitos acreditam estar vivendo apenas uma fase ruim, um problema pessoal ou um fardo emocional passageiro. Mas na realidade, o que está acontecendo é muito mais profundo. Toda crise espiritual é um chamado silencioso do universo, um sinal velado de que algo em seu interior precisa despertar. Quando tudo ao seu redor parece perder o sentido, é como se as paredes invisíveis que sustentavam sua antiga vida estivessem ruindo, não para destruí-lo, mas para revelar um novo caminho, uma nova percepção e um novo estado de consciência que você ainda não experimentou. O desconforto não é um inimigo, mas sim a força que quebra a casca da sua antiga identidade, para que a sua essência verdadeira possa respirar pela primeira vez em muito tempo. O universo, em sua linguagem misteriosa e sutil, envia sinais para nos conduzir ao despertar. Uma crise espiritual pode se manifestar como desmotivação profunda, perda de interesse por coisas que antes pareciam essenciais, ou uma inquietação que não se acalma por mais que tentemos encontrar distrações. É como se uma força invisível estivesse retirando, uma a uma, as muletas emocionais e os apoios externos nos quais nos acostumamos a depender. Isso não é castigo, mas preparação. A alma precisa de espaço para crescer, e para isso, tudo o que não é autêntico precisa cair. Em meio à dor, há sempre uma mensagem oculta: você está pronto para mais. O despertar não acontece quando tudo está calmo e previsível. Ele nasce da fricção, do incômodo e do colapso das velhas estruturas. Ao longo da história, mestres espirituais de diversas tradições, do taoísmo ao estoicismo, das escolas de mistério do Egito Antigo às práticas xamânicas, relataram que o momento mais fértil para o crescimento espiritual é aquele em que o chão parece desaparecer sob nossos pés. É no silêncio forçado das respostas externas que começamos a ouvir a voz interior. É na ausência de luz que aprendemos a acender nossa própria chama. A crise, portanto, é a tempestade que lava, limpa e fertiliza o solo da consciência. Ela retira o excesso de folhas secas para que as sementes novas possam receber o sol e crescer. E quanto mais resistimos, mais intenso se torna o processo, pois a vida não retrocede quando se trata da evolução da alma. Quando você sentir que está perdendo tudo, lembre-se de que talvez esteja apenas sendo liberado de tudo o que não serve mais à sua verdade. Relacionamentos que se desfazem, trabalhos que perdem o sentido, rotinas que deixam de trazer satisfação. Tudo isso pode ser parte de um ajuste maior, uma reorganização invisível que está alinhando sua vida ao seu propósito mais profundo. É natural sentir medo e insegurança diante do desconhecido, mas é justamente nesse ponto que a confiança precisa ser cultivada. O universo não nos retira algo sem preparar o terreno para o que está por vir. E muitas vezes o que está chegando é infinitamente mais grandioso e alinhado do que aquilo que deixamos para trás. A sua crise pode ser, na verdade, o prelúdio de uma versão mais plena, consciente e desperta de quem você é. Muitos confundem o despertar espiritual com imagens românticas de paz constante, luz suave e respostas imediatas. Porém, na realidade, o início desse processo é tudo menos confortável. A crise espiritual é o ponto em que velhos padrões de pensamento e comportamento começam a se desfazer, e isso pode provocar um verdadeiro terremoto interno. É como se você estivesse diante de um espelho que pela primeira vez reflete não a imagem que você construiu para o mundo, mas a essência que sempre esteve oculta sob camadas de expectativas, medos e condicionamentos. Esse momento exige coragem para olhar com sinceridade para dentro e reconhecer que a vida que você vinha vivendo
talvez não tenha sido realmente escolhida por você, mas moldada pelas circunstâncias e pelas vozes externas. O incômodo profundo é, na verdade, a fricção entre a sua essência e a sua máscara. As antigas tradições espirituais ensinam que todo movimento de despertar é acompanhado por sinais, e esses sinais não se manifestam apenas de forma mística ou sobrenatural. Eles estão presentes nas coincidências que começam a se repetir, nos encontros inesperados que mudam a nossa perspectiva, nas palavras de um desconhecido que parecem responder exatamente à pergunta que carregamos no coração. Esses sinais funcionam como pequenas tochas acesas no caminho escuro, indicando que você está no trajeto certo, mesmo que ainda não consiga enxergar o destino final. É nesse ponto que a intuição se torna uma bússola poderosa. Quanto mais você confia nela, mais claro fica que não está sozinho. Existe um fio invisível conduzindo cada passo, um entrelaçamento perfeito entre seu mundo interno e o fluxo da vida. Os estoicos afirmavam que os eventos externos não são bons nem maus em si mesmos, mas a forma como respondemos a eles é que determina a nossa experiência. Já os mestres taoístas descrevem o processo do despertar como o retorno à harmonia com o Tao, um fluxo natural que não pode ser forçado, apenas seguido com atenção e entrega. Unindo essas duas perspectivas, podemos entender que a crise espiritual não precisa ser vista como um obstáculo, mas como a própria passagem para um estado mais amplo de consciência. É o rio rompendo suas margens para encontrar um curso maior. Resistir apenas prolonga a inundação. Fluir com ela nos conduz mais rápido a águas mais calmas. Por isso, nesse momento em que a tempestade interna parece querer te arrancar do chão, respire fundo. Acolha as mudanças, mesmo que elas não façam sentido de imediato. Cada porta que se fecha pode estar te protegendo de algo que não estava em sintonia com sua jornada. Cada perda aparente pode ser a libertação de um peso que você carregava sem perceber. Permita-se observar os sinais que surgem ao seu redor. Talvez um número repetido apareça diversas vezes no mesmo dia. Talvez uma música com letras significativas toque por acaso no momento exato em que você precisava ouvir. Esses são os sussurros do universo, lembrando que há um propósito oculto guiando cada parte do seu caminho. E agora, se esta mensagem encontrou você no momento certo, é sinal de que a sincronicidade já está atuando na sua vida. Quero te convidar de forma muito especial a continuar essa caminhada conosco. Este espaço existe para que almas em busca de clareza, conexão e expansão possam se reconhecer e se apoiar mutuamente. Se você sente que algo dentro de você está despertando, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que este vídeo despertou em seu coração. Aqui, cada história importa e cada voz é parte da nossa jornada coletiva. Essa troca não é apenas interação, é uma rede invisível que nos une e nos fortalece. Quando entramos mais profundamente no processo de crise espiritual, começamos a perceber que aquilo que chamamos de realidade talvez seja apenas uma camada superficial da experiência humana. É como se estivéssemos acordando de um sonho e, pouco a pouco, vendo que as imagens e histórias que antes pareciam sólidas, agora se desfazem como névoa. Essa percepção pode ser desconcertante, porque junto com a clareza vem a compreensão de que muitas das nossas escolhas e caminhos foram guiados por condicionamentos invisíveis. A crise é, portanto, um ato de desprogramação. Você deixa de operar no piloto automático e começa a questionar o que realmente faz sentido para sua alma. Esse questionamento é o primeiro passo para recuperar a autonomia espiritual e viver a partir da sua verdade mais pura.
As tradições ancestrais, especialmente aquelas ligadas às antigas escolas de mistério, ensinavam que esse ponto de virada era sagrado. Chamavam-no de morte iniciática ou noite escura da alma. Nessa fase, símbolos começam a ganhar vida. Sonhos mais vívidos, visões de lugares que nunca visitamos, memórias emocionais que não conseguimos explicar. Tudo isso são formas do inconsciente comunicar-se conosco. É o convite para decifrar a linguagem simbólica que sempre esteve presente, mas que só agora conseguimos perceber. Um pássaro que cruza o seu caminho no momento exato, uma frase escrita em um muro, um olhar que transmite mais do que palavras. Tudo se torna mensagem. E quanto mais aprendemos a ler esses sinais, mais entendemos que a vida é um diálogo constante entre o visível e o invisível. O mais fascinante é que, à medida que nos entregamos a esse diálogo, começamos a agir de forma diferente. As decisões deixam de ser movidas pelo medo ou pela obrigação e passam a ser guiadas por uma confiança interna. Isso não significa ausência de desafios, mas sim a certeza de que cada passo, mesmo o mais difícil, está alinhado com um propósito maior. Esse alinhamento cria um tipo de serenidade que não depende das circunstâncias externas. É como navegar por mares turbulentos, sabendo que no horizonte há um porto seguro esperando por você. Essa consciência é o que transforma a crise em bênção, o caos em ordem e a dúvida em clareza. E é nesse momento que a conexão entre nós se torna tão valiosa. Quando compartilhamos nossas experiências, nossas quedas e descobertas, percebemos que a jornada do despertar não é solitária. Outras pessoas também caminham por esse mesmo território, e suas histórias podem iluminar o nosso caminho, assim como as nossas palavras podem iluminar o delas. Por isso, quero convidar você a escrever nos comentários quais sinais o universo já enviou para você. Pode ter sido algo simples, mas que mudou o rumo do seu dia, ou uma sequência de acontecimentos tão perfeita que só poderia ter sido guiada por algo maior. Essa partilha fortalece o elo entre nós e amplia o campo de sincronicidades ao nosso redor. Se sentir que o que falamos aqui ressoa profundamente, considere se manter conectado com essa comunidade. Cada encontro é uma oportunidade para expandir a percepção e reforçar que mesmo nas crises mais desafiadoras, existe um propósito oculto agindo. No próximo e último bloco, vamos amarrar todos esses pontos, trazendo o fechamento para essa reflexão e revelando como transformar de forma prática uma crise espiritual em combustível para o seu despertar definitivo. Quando finalmente atravessamos a tempestade da crise espiritual, descobrimos que nada do que foi perdido era de fato essencial para a nossa essência. O que permanece é a parte mais verdadeira de nós, lapidada pelo fogo das provações. A sensação é como a de alguém que despiu uma armadura pesada. Ao mesmo tempo que há um alívio por se sentir mais leve, existe também uma nova vulnerabilidade. Pois agora você se apresenta ao mundo sem as antigas defesas. Mas é justamente nessa vulnerabilidade que nasce a força genuína, aquela que não vem de aparentar ser inabalável, mas de saber que mesmo diante do desconhecido, há um eixo interno que não se quebra. Esse eixo é a conexão com algo maior. Chame de universo, fonte, Deus, tal. E é essa ligação que guia cada passo adiante. A crise, que antes parecia castigo, se revela como iniciação. Você percebe que foi chamado a abandonar um estado de adormecimento para se reconectar ao fluxo vivo da existência. O medo do desconhecido dá lugar à curiosidade. A resistência se transforma em entrega. E nesse novo estado, as sincronicidades deixam de ser raras e se tornam parte constante da vida. Você aprende a reconhecer que cada encontro, cada palavra, cada silêncio é carregado de significado. É como se o universo falasse com você em um idioma que só o seu coração entende.
e agora você é fluente nessa linguagem. Essa compreensão traz uma paz que não depende das circunstâncias e uma clareza que ilumina até os momentos mais sombrios. Mas o despertar não é um ponto final. Ele é um convite para viver de maneira consciente todos os dias. É perceber que a crise espiritual foi apenas a primeira de muitas camadas que ainda podem ser reveladas. É escolher caminhar com atenção, buscando não mais ignorar os sinais, mas honrá-los como guias. É cultivar um estado de presença que permita que as mensagens sutis sejam percebidas e integradas. Com o tempo, você não apenas espera por milagres, mas se torna parte ativa na sua manifestação, colaborando com o fluxo do universo. Assim, aquilo que antes parecia coincidência passa a ser reconhecido como a dança natural entre a sua intenção e a inteligência cósmica. Se essa mensagem encontrou você em um momento de dúvida ou transição, receba-a como um lembrete. Sua crise não é o fim, mas o despertar de algo muito maior. E quero agradecer de coração por ter caminhado comigo até aqui. É um privilégio poder partilhar essas reflexões e saber que, em algum lugar, elas estão tocando e transformando vidas. Se sentir que essas palavras ressoaram com a sua alma, peço que se inscreva no canal e compartilhe nos comentários como as crises espirituais já moldaram sua jornada. Suas experiências podem inspirar e ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo. E antes de encerrar, deixo um convite especial. Na tela final, há 2 vídeos que podem aprofundar ainda mais essa compreensão e expandir o que conversamos hoje. Escolha um deles e permita-se continuar essa jornada de autoconhecimento e conexão. Quem sabe a próxima mensagem que você receber do universo não esteja justamente naquelas palavras que você ainda não ouviu. Até lá, siga atento, presente e aberto às infinitas possibilidades que a vida coloca à sua frente.